Oi, gente, eu tava arrumando aqui o meu caderno porque eu tô passando meus estudos, né, de espanhol para um caderno, que eu usava fichário, e eu simplesmente enjoei de usar fichário, tá? Então eu tô aqui com bastante coisa anotada, graças a Deus, só que não é tudo ainda, não é tudo. Então eu parei aqui na minha aula 10, que são partes de la casa y habitaciones. Aqui no meu fichário, olha meu fichário, é um projeto de fichário, eu acho que já tá todo coisado. E vamos lá, no meu fichário eu tenho classe 11, 12, sei lá, e mais várias outras matérias aqui que, pelo que eu tô entendendo, estão fora do curso, mas que eu fui absorvendo, tá? Como los pronombres, muy y mucho, uh, enfim, é isso. E aí, ó, conectora del discurso, e aí eu tô passando, né, minhas aulas que eu coloquei aqui para um caderno. Comprei, olha que bonitinho, tá? Esse caderno é da Credeal, mas eu achei ele uma graça. Olha isso, muito fofo. E é ele que eu tô usando aí para o espanhol, né? E para aqui, para o meu projeto Entre Linhas, que é aqui o nosso canal do YouTube barra podcast, né? Então, tem aqui também, no Entre Linhas, tem uma parte aqui onde eu falo sobre aulas, né, gente? Porque eu tô buscando dar aulas, né, particular. E a gente já sabe que tinha aqui na metas de janeiro e fevereiro, que é a base, né, definir serviços oficiais, eu já tiquei ele. Definir público principal, já tiquei ele. Criar descrição padrão das aulas, já tiquei. Criar um anúncio fixo para o WhatsApp, também já tiquei. Criar bio no SuperProf, já tiquei. Separar caderno exclusivo do projeto, já tiquei, tá aqui essa parte. Escrever visão até 2028, eu ainda não tiquei essa. Iniciar o YouTube com um vídeo por semana, eu vou marcar aqui, porque eu já estou produzindo conteúdo aqui para vocês. Não todos relacionados aí ao meu trabalho, né? Mas muitos deles com várias curiosidades. Então, aqui, o meu primeiro objetivo de janeiro e fevereiro é a clareza total do que eu vou oferecer, né? Eu ainda não fiz, aí não resolvi fazer como é que fala? Nossa, gente, fugiu o nome. Não fiz uma playlist, né? Uma playlist aqui no YouTube falando sobre esse assunto. É, não sei por quê, mas não, não fiz ainda. Não sei se eu farei, tá? Então eu vou sempre, de vez em quando, aparecer por aqui para dar essa atualizada para vocês e em como eu estou. Eu não tenho rede social além do YouTube e o WhatsApp, né? Que é um meio de comunicação aí. É, e para mim, eu acho que essa parte é a mais difícil, né? Que é eu me conectar com pessoas que não me conhecem. Então, assim, eu tenho dois grupos de WhatsApp que são de vendas, assim, daqui do meu bairro, e eu tô divulgando neles. E até hoje apareceu uma pessoa, mas a criança dela era do ensino fundamental 1, e não é o meu foco. É, deixei claro que o meu foco não é alfabetizar e letrar. O meu foco hoje é interpretação de texto, produção de texto, um pouco ali da gramática também. Então, o meu foco é o ensino fundamental 2 e ensino médio, tá, gente? Eu não quero abraçar coisas que
não fazem sentido para mim hoje, né? Eu acho que eu estudei, eu fiz um curso extracurricular de alfabetização e letramento, porém, ele não tá ali no escopo do que eu quero, certo? Então é isso, queria mostrar para vocês o meu caderno, que agora eu tô fazendo essa troca, né? E falar um pouquinho com vocês sobre como que eu tô fazendo para estudar, tá? Idioma. Porque eu vejo muita gente querendo fazer um curso. E assim, gente, tão, às vezes não é nem que é caro, mas assim, eu já paguei para fazer um curso em que quando eu chegava no curso, não era de idioma, tá? Era de marketing digital. E aí quando eu chegava no local do curso, eu fazia um curso online, porque era só eu, o computador, uma pessoa ali que não entendia da matéria, só para ver se o computador tá rodando e tudo mais. E eu fiquei, meu, cara, como que eu tô pagando caro nesse curso para fazer de casa? Para mim não fazia sentido aquilo, tanto que eu parei e sujaram o meu nome, eu tô endividada ainda até hoje, porque eu fui lá, conversei, eu falei, olha, não faz sentido isso aqui para mim e tudo mais, mas não é assim que funciona, né, pessoal? Estou com o nome sujo e por conta desse curso, que eu não vou citar o nome dele, tá? Mas aí eu falei assim, cara, eu preciso estudar, não tô com condição plena de pagar um curso, enfim, que seja em uma instituição especializada, então eu preciso dar um jeito de estudar. Como eu falei para vocês, cara, eu tô muito atrasada, inclusive, tá? Estou na aula 12, lá no meu fichário que eu falei para vocês. Porém, cara, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui é ouro. Como eu falei aqui, ó, até a última parte que eu passei para cá foi a classe, foi a aula 10, né, que são as partes da casa. E só que aqui eu já aprendi tanta coisa, tanta coisa. Então, a primeira aula que eu tive foi comprimento. Comprimento, me desculpa, eu falei errado, tá? Então, qual é a sua origem, nacionalidade, como que eu vou apresentar alguém para um amigo? Então, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mucho gusto en conocerte, hola, ¿cómo te llamas? Então, são as primeiras coisas aí que é, eu comecei a estudar, tá? Com isso, junto com esse estudo, que daqui a pouco eu vou falar para vocês aonde eu faço esse estudo, tá? Eu comecei a ouvir muita música, procurei ali, eu já ouvia alguns artistas, né, que falam espanhol, e não necessariamente são latinos, mas em sua maioria são latinos, sim. Então eu comecei a ouvir muita música, mudei meu celular para o idioma que eu tô aprendendo, que é o espanhol. E que mais? Comecei a buscar textos também em espanhol, então eu tenho uma leitura muito boa em espanhol, melhor inclusive do que a minha conversa, né, a minha conversação, porque eu não tenho muito domínio sobre verbos, conjugação verbal ainda, tá? Mas eu tenho uma boa estrutura de frase, né? Então eu tenho um conhecimento assim que eu não aprendi só estudando nesse curso que eu estou fazendo, tá? Mas ouvindo muita música e lendo também, tá? Então coloquem isso na lista de vocês. Se você estuda sozinho e sem uma instituição de ensino de idioma propriamente dito, tá? Então, o que mais que eu tenho aqui? Modelo formal e informal, profissões, profissões, que são as profissões, né? Que mais? O verbo irregular, que mais? Singular, plural, pronomes demonstrativos, sinais de pontuação, né, que se chama signos de pontuação, gramática, regras gramaticais, que mais que eu aprendi aqui? Então, gente, olha, para 10 aulas eu acho que tem bastante coisa, tá? Números, alfabeto,
vocales fuertes, um, alquilar um piso, que seria para fazer um aluguel, né, de um apartamento. Então, quais são as coisas, assim, como que a gente chega para perguntar sobre alugar um apartamento, né, conhecer sobre a habitação mesmo, né, o verbo estar. E aqui as partes da casa, como eu falei para vocês, partes de la casa, muebles y objetos, de todos los cómodos, né, todos los cómodos de la habitación. E tem bastante coisa. Meu método de estudo é esse, gente, anotar com esse curso e ouvir bastante música e ler bastante texto, tá? Quando eu escuto bastante música, eu pego sotaque. Ah, mas o meu sotaque não é o melhor do mundo. Eu sei, eu sou brasileira, eu falo português. Então, para mim, eu tenho muito mais facilidade em falar em espanhol do que falar em inglês, né? Para mim, a minha facilidade é melhor. Tanto que eu já fiz curso de inglês, já tive ali uma certa fluência, tá? Não cheguei a C1, né, no inglês, eu fiquei no B2, eu acho, B1 ou B2, não sei, não me lembro, faz muito tempo, tá? Mas hoje eu tô aqui com o básico do espanhol e tá dando certo. Inclusive, eu tô querendo muito melhorar a minha programação do dia, o meu cronograma do dia, para que eu consiga estudar mais, né? Para que eu consiga estudar mais. Porque eu tô me achando muito preguiçosa ultimamente. Gente, eu vou só ver a hora aqui, eu tô sem o relógio aqui. Calma aí, né? Assim, tá bom. E aqui o meu tablet, que é onde eu uso para estudar tudo. Eu uso ele. Gente, pra faculdade, pro curso, pro trabalho na escola, tá? E o curso que eu faço é na Cultive. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição, porque eu acho que vale muito a pena. Lá com eles dá para você estudar de forma gratuita, gratuita. Gente, eu comecei estudando de forma gratuita com eles. Hoje eu tenho um plano assinado com eles, que eu peguei na Black Friday do ano passado, né, 2025, e valeu muito a pena. Mas como eu disse para vocês, estou aqui atrasada nas minhas aulas, nessa aí de ficar adaptando os meus horários, né? Primeiro eu comecei a trabalhar na editora, e eu trabalhava o dia inteiro, né? E aí chegava e tal, queria tomar um banho, jantar, botar meu filho para dormir, para o dia seguinte começar tudo de novo. Então eu tô me readaptando agora, porque agora eu tô na escola, então eu trabalho só meio período, só na parte da manhã, então assim, à tarde eu tenho tempo suficiente para estudar. Então assim, eu não quero mais ficar dando desculpa, né, para, ai, tô muito cansada, ai, nossa, tô, sei lá, hoje não tô afim. Eu não quero mais fazer isso. E, enfim, é isso. E eu preciso organizar melhor esse meu tempo que eu tenho, sabe? E aí é uma das minhas metas aí para esse mês ainda, que mês que a gente já tá no mês 2, né? Meu calendário que tá no mês 1 ainda, para vocês terem noção. Eu não organizei muita coisa, esse começo de ano tá uma bagunça para mim. Aí meu filho voltou para a escola e eu é, comecei a trabalhar, né, em uma escola também. E aí, tipo assim, a editora que eu tava tá me dando dor de cabeça em relação à minha demissão, porque tá tendo descontos que não existem, enfim. E até entrar com processo e tudo, aí eu falei, ai, gente, não vale a pena eu me estressar, porque, assim, não tem por que eu me estressar, sabe? Ai, eu não vou resolver o problema da empresa, de não pagar certo, sabe? Enfim, eu não vou resolver esse problema deles. Obviamente, eu penso muito, né? Poxa, eu trabalhei todo o período que eu trabalhei com eles, que não foi pouco. Eu me dediquei, eu aprendi e eu fiz a minha parte como funcionária. Então a gente sempre espera que o empregador ele também cumpra a sua parte. E a gente sabe que não é sempre assim, né? Porque somos CLTs e, enfim.
pessoas são difíceis, mas vai dar tudo certo. E assim, eu tô bem, botei a cabeça bem assim, tranquila, entreguei nas mãos de Deus, assim, porque a gente dá o que a gente tem e, sei lá, eu acho que os planos de Deus são bem melhores pra mim do que ficar pensando no quanto que é, eu tô sofrendo uma injustiça, podemos dizer assim, não quero dar um ar de vítima assim nessa situação, mas o quanto é complicado, né, gente? A gente trabalha, a gente quer receber certinho, mesmo que diante de uma demissão, porque a gente precisa procurar o que é melhor para nós, a gente precisa ir atrás do que é melhor para nós, porque ninguém vai pensar nisso, ninguém vai pensar na gente, ninguém vai se importar com a gente, ninguém vai se preocupar se o salário está dando para pagar as contas, se o nosso filho está precisando de mais alguma coisa, ninguém se importa com isso. Então, se a gente não pensar, se a gente não for atrás do nosso futuro, ninguém vai por nós. Então, tá tudo bem, sabe? A gente tem que focar nisso, sabe? No que a gente quer, na melhora que a gente quer, no que a gente precisa, né? E o que está ao nosso alcance fazer. Então, hoje, o meu alcance foi mudar de emprego, pedir demissão de onde eu estava e mudar de emprego, abraçar uma nova oportunidade e fazer dela a melhor oportunidade da minha vida, assim como eu fiz, né, com a editora. Quando eu entrei, fiz dela a melhor oportunidade da minha vida e tá tudo bem, né? Bola pra frente. É, aqui está o meu planner. Meu planner. Meu planner está sem objetivos, certo? Porque eu tô nessa bagunça de rotina. E, gente, eu botei aqui, ó. Já comecei a semana mal, hein? Eu tinha colocado aqui, tá vendo? Estudar e fazer exercício aqui no meu controle de hábitos, tá? Aqui, ó, meu controle de hábitos. O que eu fiz hoje? Nenhum dos dois. Então já comecei a segunda-feira mal. Não sei, gente, não sei o que será de mim nessas adaptações malucas, mas eu quero, com fé em Deus, eu vou me esforçar muito para que tenha uma semana em que eu consiga fechar esse controle de hábitos aqui, sabe, a semana inteira, fazer o exercício e estudar a semana inteira. Eu já estudei uma matéria aqui inteira, já fiz até as atividades da faculdade, que é a matéria, quer ver? Vou falar aqui para vocês o nome da matéria. Prática de ensino da língua espanhola 1. Eu não anotei muita coisa. Eu li bastante o PDF, já fui fazer a atividade. E agora eu estou numa matéria chamada literatura portuguesa, que tem muita coisa. Assim, literatura portuguesa é um pouco cansativo, porque tem muita coisa, são muitas, como é que fala? São muitos períodos, né, da literatura. E, enfim, mas eu tô amando descobrir, porque eu sempre falo que eu escolhi a profissão certa, porque quando a gente estuda letras, a gente estuda história, a gente lê, a gente dá aula. Então, assim, eu escolhi e foi, para mim é perfeito, porque eu faço tudo que eu gosto, sabe? Pensamentos mais filosóficos, a história em si, propriamente dita, ah, a literatura ali como contexto estético, né? De ler, de se emocionar, de sentir. Então, gente, é tudo em um só. Então, para mim é perfeito, né? Eu tô agora, quer ver? Eu tô agora estudando barroco e já passei por classicismo, já passei por humanismo e trovadorismo. Já passei por esses quatro, eu falei? Por esses três, né? E agora estou no barroco, que é o quarto ali na sequência que eu tô de estudo. E assim, gente, eu tô aprendendo muita coisa mesmo. Eu estou gostando, mas é o que eu tô falando pra vocês. Eu preciso é, ter um tempo certo, arrumar o meu, o meu dia para que isso dê certo. Olha o meu caderno, que lindo. Muito minha cara esse caderno, tá? Inclusive, todo quadriculadinho. Eu adoro esse caderno.
Achei ele mais bonito do que o meu do ano passado. E é isso, eu vou fazer dar certo, porque ano passado eu tava numa loucura, porque eu tava trabalhando em 2 empregos, estudando, cuidando de casa, filho, né? A gente não deixa de ser mãe, a gente não deixa de ser esposa, a gente não deixa de ser dona de casa, só vai aumentando a nossa carga, né? E, enfim, aí eu tava uma loucura. No ano retrasado eu tava indo muito bem, com tempo para estudar, com tempo para fazer minhas anotações. E eu tive uma ideia, inclusive, tá? Eu tive uma ideia de estudo e eu quero até compartilhar com vocês, porque eu quero saber se alguém faz dar certo. O que vocês acham aí desse método aí? Porque eu tive a brilhante ideia de gravar a minha leitura, né? Então eu vou ler o meu texto, a minha apostila e vou gravar a minha leitura. E toda vez, tipo assim, gravar por capítulo no WhatsApp mesmo, fazer um grupo só eu e eu. E toda vez que eu começar um capítulo novo, eu vou ler em voz alta e gravo o capítulo. E depois eu vou ouvindo, sei lá, durante o dia, durante a ida pro colégio. Enfim, tô pensando se isso vai dar certo. E eu preciso começar a treinar isso aí. E tive essa brilhante ideia, né? Eu nem sei se é brilhante mesmo, porque eu estava estudando humanismo e aí eu comecei a ler, porque eu estava já cansada. Aí eu comecei a ler em voz alta. Falei, cara, e se eu gravar e depois ouvir? Acredito que vai ser mais fácil do que toda hora ficar lendo a apostila e anotando as coisas. Eu não vou deixar de anotar porque eu gosto de anotar, né? Para mim fica mais simples, mais visual. Mas eu acho que seria legal eu ouvir sobre, logo que eu também gosto de é, buscar conteúdos na internet sobre, né, o assunto em formato de vídeo. Então, né, ativa ali o visual e o sonoro também. Então, tive essa ideia, não sei se vai dar certo, me contem aí se alguém pratica essa forma de estudo e se, sei lá, se fica bacana estudar assim. E o que mais eu queria contar pra vocês, gente? Hoje eu tô faladeira, tá? Eu fiz um vídeo arrumando a minha mala, a minha bolsa para ir pro trabalho quando eu tava na editora. Mudou tudo, porque agora eu tô na escola. E na escola, cara, a bolsa tá mais pesada. Tô levando menos coisa, mas tá mais pesada. Um guarda-chuva. O tablet, que eu mostrei pra vocês, a capinha do tablet. Um estojo cheio de caneta, inclusive, tá? Cheio de caneta, fala. Eu fiz um short aqui pra vocês. E eu falei, cara, eu escolhi a melhor profissão. Não tem jeito. Pra mim, olha esse durex, corta-cor. Pra mim, é a melhor profissão. Isso aqui eu ganhei de uma aluna. Que mais? Uma necessairezinha aqui com desodorante, remédio pra cólica, papel higiênico, absorvente, essas coisinhas. Uma régua, uma régua. E o meu caderno que eu uso nas aulas. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo! Nossa, ele é lindo. Gente, eu sou muito apaixonada pela Jandaia. Meu planner, inclusive, também é da Jandaia, tá? Ele é maravilhoso, bem completinho. E básico, assim, não é cheio de coisa assim que a gente não usa, tá? Aqui, olha, hoje, olha o que eu ganhei. Uma aluna me deu um recibo de aluguel de 3 centavos, ela falou que tá mais barato. E aí, ó, eu vou deixando aqui as coisinhas que eu vou trabalhando com eles, que sobra às vezes, tá vendo? Mas eu vou botar tudo numa pastinha. E como a gente tá trabalhando sem apostila ainda deles, ó, tudo material que eu vou trabalhando com eles, tá, gente? Esse aqui, por exemplo, fala sobre preconceito e é um assunto que eu estou trabalhando com o 6º ano, porque a gente está trabalhando sobre comunicação, né, e linguagens. Então, é muito legal a gente, eles assim, eles têm um pensamento muito bacana sobre o preconceito e é uma turma muito boa de trabalhar. Aqui, olha, eu mandei, eu não vou mostrar tudo para vocês. Deixa eu baixar um aqui bem legal, que eu gostei muito, que a gente estava ainda no contexto de comunicação. A gente, né, tá fez um banner, pedi para eles elaborarem um banner
onde a gente trabalhasse a comunicação visual e escrita, né, de forma ampla. E olha isso, gente, tá? Protesto japonês. Gyaro, acho que é assim que fala. E aí ela fez aqui um textinho sobre o que é Gyaro e colocou a menininha aqui, japonesa, né? Enfim, eu achei incrível, sensacional. Eu não sei nem o que é direito. Aprendi por conta dessa aluna. E é o que eu falo, gente. Quando eu falo é a melhor profissão a seguir, é a melhor profissão a seguir se você gosta de aprender. Que eu não sabia o que era Gyaro. E agora eu sei. E pelo que eu entendi, é uma cultura asiática aí, onde as mulheres eram prostitutas e elas usavam muitas maquiagens e hoje se torna um símbolo revolucionário aí para que as mulheres sejam livres. O que eu entendi foi isso, tá? Se alguém conhecer aí, me corrija se eu estiver errado. E aí, esse meu caderno aqui do trabalho, eu separo ele também, ó. Tudo eu separo, gente, ó. Tudo eu separo. Então aqui eu separo a primeira matéria para as minhas anotações sobre os alunos, cronograma, ó, do semestre e anotações sobre alunos, tá? Específicos. Avaliação também ponho aqui. E aí depois eu separo aqui, ó, sexto ano. Sexto ano, certo? Não escrevo nada na frente, mas aí eu colo logo na segunda folha, na primeira folha, na verdade, eu colo a lista de chamada do mês de fevereiro, certo? E depois eu vou colocando, ó, o conteúdo que eu tô trabalhando com eles. Eu acho que fica bem mais simples. E aí eu não perco também a noção ali do rumo que eu tô seguindo, né? Então eu tenho isso. Toda vez que eles fazem algum material, eu marco aqui quem fez, quem não fez, e eu sigo isso até o nono ano, tá? Então é isso, gente. Minha mochila, minha bolsa, né? Eu falei pra vocês que tá um pouco mais pesada. Mas tem ainda um chiclete, uma garrafinha de água, barrinhas de cereal. Ó. Eu comprei esse daqui que fala que é cookie and cream e eu nunca comi de cookie and cream. Normalmente eu como de chocolate mesmo. Porque eu sou um pouco viciada em chocolate. E o que mais que tem? Mais nada. Bilhete único, fone, capinha de óculos e carteira. Só, gente. Só. Mas tá cheia e tá pesada. E é isso. Aí eu tô querendo montar esse cronograma novo, e quando eu montar o cronograma novo, meu, assim, do meu dia mesmo, eu venho aqui contar pra vocês, pra ver se vai dar certo ou não, porque talvez isso também possa te ajudar, né, a desenvolver um bom cronograma pro seu dia a dia, e a estudar, né, gente, eu acho que é tanto desperdício a gente, uma vida com tanta coisa pra estudar, às vezes a gente ficar procrastinando na internet, tipo, não buscando conhecimento na internet, sabe? Eu acho que buscar conhecimento na internet é super válido, porque a gente tem ali um meio, né, a tecnologia como um meio de, de trazer, de fazer com que a gente consiga ter um acesso mais simples, mais fácil e mais rápido a conteúdos que normalmente a gente não teria, né? Então, eu acho que dentro aí de um contexto, dentro aí de um contexto, caiu tudo. Dentro aí de um contexto de educação, a internet é super válida, e ela está aí para nos ajudar, e a gente tem que usar e abusar dela. Eu acho que é isso, gente, por hoje. Já falei aqui com vocês sobre o filme Nonas e mais uma vez vou deixar a recomendação para vocês. Vou deixar aqui na descrição o site da Cultive. Então, se você quiser aprofundar seu conhecimento, lá não tem só curso de espanhol, de inglês, tem vários idiomas e tem alguns outros cursos pontuais também para Enem. Então, assim, cara, aproveita a oportunidade de fazer um curso bom, completo, de forma gratuita. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? Porque eu não tô arrependida, inclusive, como eu falei para vocês no final do ano, aproveitei até a Black Friday e paguei o plano deles. O que o plano deles tem? Não tem anúncio nos vídeos e isso para mim é sensacional porque os
os anúncios no vídeo acabam me tirando o foco um pouco, né? Mas, graças ao plano deles aí, eu não tenho o anúncio. E ainda assim, mesmo sem o cupom da Black Friday, não é um curso caro, gente, porque você pode pagar de forma anual e, assim, o ano inteiro. O ano inteiro aí dá para você chegar no nível B1, B2 aí, acredito que tranquilamente, tá bom? Vou deixar tudo certinho para vocês, espero que vocês gostem muito dessa dica. E me deixem sugestões de conteúdo para a gente conversar. Se vocês gostam de literatura, se vocês gostam da literatura estética, se interessaram por esse conteúdo, eu posso trazer mais conteúdo específico, porque ultimamente eu ando trazendo vídeos que não são tão específicos, são mais abrangentes, assim, em vários assuntos. Tento trazer e minimizar aí o máximo possível de conteúdo pra gente conversar, porque eu também sou assim, né, aleatória, eu gosto de falar sobre várias coisas e eu acho que uma coisa vai linkando na outra, e quando vai ver a gente já teve aí uma conversa de 30, 40 minutos, então eu gosto muito disso, então me deixem sugestões, eu tenho certeza que vai ser esse ano de 2026 vai ser um ano muito produtivo para nós já estamos em fevereiro, e quanta coisa já aconteceu na minha e na sua vida. Eu tenho certeza que aconteceram muitas coisas. E se não aconteceram, é, talvez aconteça aí nos próximos dias, nos próximos meses, ou quem sabe até no próximo ano, desde que você se dedique, né, e vá atrás do que você de fato sonha para você e para sua família. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.